Oi, Touro. Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Touro no seu mapa, algum planeta na casa 2, e se você lida com este signo, que pode ter uma mensagem para você também, porque a leitura pode estar espelhada. Bom, lembrando que essa leitura é direcionada para o coletivo e não uma mensagem particular, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. E se ela não fizer sentido com você, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Te desejo uma boa leitura. Você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal, porque a sua presença por aqui é muito importante e eu sou grata por ela. E é isso. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Por favor, qual a mensagem para o coletivo do signo de Touro, casa 2? Mensagem para Touro. Cheque de realidade. Uma bênção oculta. E tudo está bem. E no fundo nós ficamos com um ponto de vista. Aí. Bom, duas mensagens muito específicas. A princípio, eu vejo que alguns taurinos, vocês vão buscar alguma assessoria, algum assessoramento específico. Isso pode ser tanto no campo espiritual, como qualquer outra coisa que faça parte da sua vida cotidiana também. Mas eu vejo muitos aqui buscando um assessoramento espiritual. Por quê? Porque muito possivelmente você está passando por algum tipo de confusão. E esse assessoramento que você vai buscar, pelo menos nessa mensagem específica, eu vejo que ele vai te trazer alguma revelação. E essa revelação, ela vai te ajudar a dissipar alguma confusão que você estava sentindo em relação a alguma situação que você está vivendo. Eu vejo que é um assessoramento, uma guiança que vai te trazer mais clareza, compreensão. Tem uma guiança espiritual, inclusive, para que você possa buscar esse assessoramento. E às vezes não necessariamente é um assessoramento mesmo, eu tô trazendo essa perspectiva aqui, mas pode ser às vezes uma conversa que você vai ter com alguém. Só que o ponto específico aqui é que isso vai te trazer clareza em detrimento de alguma coisa que antes estava confusa para você. E eu vejo que é uma revelação para muitos. Agora, numa outra perspectiva, Touro, mas ainda nesse processo de você buscar um assessoramento com relação a alguém, aqui alguns vão buscar um assessoramento e nisso você vai escutar algo. Então vamos lá, isso pode ser, por exemplo, de fato um assessoramento espiritual, como pode ser também, por exemplo, para alguns que fazem esses processos terapêuticos e tudo mais. O que você vai escutar pode ser que não te agrade especificamente. Só que tem uma guiança para isso. Pode ser que você vai escutar alguma coisa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Alguns taurinos estão num processo de autoconhecimento. Aí você busca um assessoramento espiritual. E aí, nesse assessoramento, talvez com a leitura de tarô, você escuta alguma coisa. Só que isso que você vai escutar está atrelado ao seu processo de evolução espiritual, porque é uma compreensão ao seu respeito que possivelmente você não tinha antes, só que escutar isso não vai te deixar satisfeito. Por quê? Porque muito possivelmente vai remexer alguma coisa aqui dentro que ainda não tem clareza, que talvez ainda tenha resistência para compreensão. E eu vejo que isso vai te desagradar a princípio, só que depois, se você parar para refletir isso mais a fundo, é um processo mesmo de guiança para uma compreensão maior a seu respeito. E assim, com toda certeza, aqui é necessário muita clareza mesmo,
porque nem tudo que você escuta pode ser realmente verdade ao seu respeito. Mas nessa mensagem específica, eu vejo que isso vai te irritar um pouco. Mas nessa mensagem específica, aqui possivelmente é uma verdade ao seu respeito que talvez possa ter uma resistência, uma dificuldade de aceitar. Mas eu vejo que depois que você parar para analisar isso mais a fundo, você vai compreender isso de uma forma profunda mesmo. Só que a princípio vai causar essa resistência. E numa outra perspectiva, eu vejo que isso nem fala tanto sobre você. Eu vejo que fala sobre você e fala de alguma situação também que você lida. E aqui é esse processo mesmo. Eu vejo que você... essas questões, por exemplo, quando nós lidamos com alguma questão relacionada ao nosso autoconhecimento, algumas coisas que ainda não são claras ao nosso respeito e que são difíceis de digerir, porque aqui eu vejo que você vai entrar em contato com alguma sombra sua. Mas que você não entrou ainda. Por isso que vai causar uma resistência. É um sentimento, talvez um sentimento mais desafiador. Só que depois eu vejo que você vai compreender esse sentimento. Depois de você analisar, porque eu vejo que a necessidade aqui é a reflexão que você vai fazer sobre isso para ver se você realmente concorda com isso que foi dito. Vamos lá, o que mais para Touro? O acaso, aqui o julgamento, caiu aqui, e o ressentimento. Eu vejo que isso que você vai escutar vai causar um ressentimento. Porque tá vendo aqui que a ressurreição, a carta do julgamento é uma carta de consciência. Então, quando você escutar alguma coisa a seu respeito, eu vejo que isso vai causar um certo ressentimento. Então, vou dar um exemplo assim, por exemplo, você talvez, vou dar um exemplo, só um exemplo, gente. Talvez você nunca tenha se dado conta que você é uma pessoa individualista, exemplo. Até que alguém fala pra você, olha, Touro, você é uma pessoa individualista, e isso às vezes não é bacana. Aí, quando você escutar isso, vai mexer. Por quê? Porque tá ressuscitando mesmo alguma coisa que tava lá no seu inconsciente que você não tinha acesso. Aí, quando isso vier para sua consciência mesmo, se você concorda, obviamente, com essas questões, depois que você analisar isso, aí eu vejo que é parte do seu processo de autoconhecimento para você lidar com essa questão específica. Touro. A recapacitação. Aqui essa mensagem, ela tá falando muito sobre o processo, do seu processo de autoconhecimento mesmo, o amor e o desejo. Eu tenho duas perspectivas, e eu vejo que essas duas perspectivas, elas estão ligadas. Do que fala essa mensagem? Alguns taurinos vão buscar um assessoramento para se compreenderem e para compreenderem alguma situação que você tem, que aqui eu vejo que é uma questão de um relacionamento. Se não é um relacionamento, é alguma parceria específica de amor e desejo. Porque aqui eu vejo uma relação mesmo. Pode ser alguém que você gosta, eu não sei, você vai buscar algo para saber, e eu vejo que aqui tem uma confusão acerca dessa situação. Por isso que você vai buscar algo para ter mais clareza acerca dessa questão, e também sobre a sua própria pessoa. E essa recapacitação, eu vejo que é desse processo mesmo, é do que você vai escutar ao seu respeito, que vai te trazer uma nova visão, e da situação que você lida também, porque vai te trazer clareza. Vai dissipar alguma confusão que você estava tendo, principalmente se a confusão, por exemplo, com relação a alguém, tinha alguma coisa aqui que não estava claro para você, mas tinha uma distorção muito negativa. Eu vejo que vai te trazer uma clareza maior em relação a isso. O
Papa, aqui é um assessoramento espiritual mesmo que você vai buscar. Touro. 2 de copas. Fala de uma parceria mesmo. Eu vejo que esse assessoramento, ressaltando, vai te trazer uma compreensão sobre você, coisas ao seu respeito e também sobre alguém que você conhece. As de copas com o carro. Eu vejo que em relação a alguém é uma oportunidade de você enxergar essa situação, essa pessoa de uma forma diferente, porque o As de Copas veio embaixo pra mim do ressentimento. Aqui você tava vendo alguém ou compreendendo alguma pessoa na sua vida de uma forma... Tá vendo aqui que nós temos um escorpião nessa casa, nessa carta do acaso? Eu não sei se isso aqui a gente fala mais do seu psiquismo que estava sendo afetado mesmo, ou se foi alguma coisa que alguém te falou, mas eu vejo que aqui tem uma visão muito distorcida, Touro, em relação a alguma pessoa específica. Agora, e aí, numa outra perspectiva, falando dessa mesma pessoa, para alguns aqui, ao acaso, você vai conhecer, não, você vai encontrar essa pessoa em uma viagem, em um deslocamento que você vai fazer. E é tido ao acaso esse encontro. O pendurado. 4 de paus. O mago. Nossa, quantos arcanos maiores. O julgamento, o papa, o carro, o pendurado, o mago. Nossa, a justiça. Com 7 de paus. Nove de espadas. Vamos lá, eu vou trazer... E essas duas coisas, nessa mensagem, elas estão ligadas. Vamos falar primeiramente sobre você. Você está passando por um processo de autoconhecimento e eu vejo que você está muito empenhado em se conhecer mais. Em acessar coisas ao seu respeito, que você sente uma necessidade de mudar, e nisso eu vejo que você vem buscando assessoramentos. Se não é, por exemplo, se até então você não buscou um assessoramento espiritual, eu vejo que é o seu próprio processo mesmo. Para alguns pode ser um processo de terapia. Você está muito empenhado em se conhecer. Porque eu vejo que você está se dando conta que algumas atitudes ou que algumas coisas suas causa ressentimento nos outros, em você e nos outros também. E aqui é uma situação de sacrifício mesmo que você se encontra. Para compreender algumas coisas ao seu respeito. Agora, além disso, tem alguém na sua energia especificamente, que aqui eu vejo que é essa carta do amor e o desejo, que é esse 2 de copas. Você já conhece essa pessoa, de alguma forma você já conhece essa pessoa. E o que significa que você conhece? Você já teve um contato com essa pessoa, de conversa. Eu vejo que vocês já conversaram. Você já conheceu essa pessoa em algum momento, você já lidou com essa pessoa na sua vida. Só que o lidar com essa pessoa não foi de uma forma profunda, foi de uma forma superficial, ou teve algum ressentimento, teve alguma coisa que aconteceu entre vocês, em algum momento, que eu vejo que causou algum tipo de desentendimento, alguma coisa não ficou clara nessa situação. Não vejo que teve clareza quando você lidou com essa pessoa em algum momento, muito pelo contrário, teve ressentimento.
E aqui, a realidade é que é o seguinte, uma das partes, que aí pode ser, eu vejo que é você, mas pode ser a outra também, você pode adequar aqui a mensagem. Uma das partes compreendeu essa pessoa de uma forma muito distorcida. Tanto que tem uma preocupação aqui, eu vejo que tem um juízo de valores muito errôneo acerca dessa situação, porque é como se precisasse se defender dessa situação, dessa pessoa. É como se Touro sentisse que precisasse se defender a todo custo dessa pessoa. Então assim, Touro, aqui nessa mensagem vai ser muito importante você adequar. Tem uma visão muito errônea para o negativo de alguém. Não tem uma visão do que é verdadeiro. Que, mais uma vez, isso a gente sempre fala para Touro, porque eu não sei o que vocês estão passando no particular, mas alguns aqui, essa mensagem já é várias vezes que sai essa mensagem, já saiu isso outra vez, de alguns taurinos que não têm clareza sobre alguém, e qual que é o ponto? Para alguns é como se você sentisse medo dessa pessoa, porque eu vejo que dentro do seu juízo de valores, do que é certo e errado para você, eu vejo que é como se você precisasse se defender dessa pessoa. Porque de alguma forma você pensa que essa pessoa pode fazer mal a você, eu não sei o que é. E isso vem ou do seu psiquismo, que está sofrendo interferências, ou pode ser de alguma coisa que você escutou. Ou pode ser os dois também, eu não sei. E é como se trouxesse preocupação. Traz preocupação pensar nessa pessoa, porque eu vejo que tem ressentimentos. E aí, em detrimento de todas essas questões, do seu processo de autoconhecimento e dessa confusão que você está passando, que inclusive eu vejo que essa confusão causou ressentimentos aqui nessa situação. Porque aqui tem uma coisa muito distorcida, gente. É aquilo, ou às vezes é distorcido demais para uma coisa ilusória, boa demais, ou negativa demais. Não tem um equilíbrio em olhar e conhecer a pessoa como ela realmente é. Aqui alguns taurinos, ou vocês idealizam alguém, colocam alguém num pedestal, e isso é errado de se fazer, porque depois que esse pedestal cai, aí vem uma decepção muito grande, uma frustração, mas fala da vida, né? Porque o ser humano se frustra. Ou é uma coisa muito negativa você tomar. Em relação a algo negativo, eu vejo que isso causou ressentimentos. As duas questões, eu vejo que é mais pro negativo mesmo, mas as duas questões causam ressentimentos. Só que assim, e aí isso pode estar invertido. Se tem alguém te idealizando, eu vejo que essa pessoa se frustrou grandiosamente. Porque é aquilo, o ser humano se frustra quando ele idealiza alguém. Por isso que eu já gosto de falar para as pessoas, não me idealizem. Não idealize nada a meu respeito. Eu sou um ser humano e é assim que a gente tem que enxergar os outros. Porque toda vez que a gente idealiza demais, a gente se frustra. E basicamente é isso mesmo. Só que aqui eu vejo que é uma coisa negativa. Eu vejo que essa idealização, ela é uma coisa negativa, porque é como se você enxergasse alguém de uma forma extremamente irreal para o negativo. Como se essa pessoa ela fosse capaz de fazer muito mal a você. Eu não sei o que você pensa dessa pessoa, mas é basicamente isso. Não tenha uma confiança nessa situação. E aí, em relação a todas essas questões que foram trazidas aqui, eu vejo que vocês vão buscar um assessoramento que vai te trazer clareza, pelo menos nessa mensagem. E aí é muito importante mesmo você ver com quem você vai buscar o assessoramento, porque aqui nessa mensagem eu vejo que tem uma clareza. A verdade, ela virá à tona sobre você, sobre o seu processo de autoconhecimento e sobre essa situação também. E aí, para quem aqui, que é um detalhe muito específico, para quem estava enxergando alguém de uma forma muito negativa e que inclusive causou ressentimentos, porque eu vejo que aqui, ou você brigou com essa pessoa, pessoalmente mesmo, porque aqui para alguns foi. Aqui eu vejo que teve alguma discórdia pessoalmente ou foi alguma coisa que ficou muito no ar mesmo. Após esse assessoramento e uma compreensão maior, porque essa carta ela fala de compreensão também. Aí tem uma preocupação, eu vejo que essa carta do 9 de espadas é uma preocupação, mas é como uma forma de arrependimento também.
E aqui o pendurado cruzando com a recapacitação é uma nova visão que você vai ter a respeito de si e também dessa outra pessoa que você lida. E para alguns eu vejo que tem uma aproximação. Vamos lá, eu tenho duas perspectivas para essa mensagem. Alguns vão encontrar alguém em uma celebração. Essa celebração, com a carta do julgamento, eu vejo aqui ou um casamento, que você vai encontrar essa pessoa, ou numa celebração religiosa, de cunho religioso, ou tem uma coisa de batismo aqui também. Uma dessas três questões muito pontuais. Agora, para outros, de uma forma ao acaso mesmo, entre aspas, será em um deslocamento, em uma viagem. E essa viagem que você vai fazer é de cunho pessoal seu, só que aleatoriamente, entre aspas, você vai encontrar essa pessoa, só que de aleatório não tem absolutamente nada, porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanos maiores. Isso aqui tem uma guiança espiritual muito forte para que isso aconteça. Porque aqui alguns taurinos tem uma coisa de sentir medo, gente, em relação a alguém aqui. Nossa, Touro, eu não sei o que você escutou ou o que se passa na sua cabeça, mas aqui não é real. Alguma coisa tá demais. Eu não sei o que é. Para alguns, algum fundamento pode ter? Pode ser, mas se tá te causando algum medo, alguma coisa muito extraordinária, demais pro negativo, não está saudável essa situação. Por isso que é necessário uma clareza e por isso que tem uma guiança espiritual aqui nessa situação. Porque tem alguma coisa que é muito pro negativo. Eu não sinto que pra todos é isso, mas se você tá idealizando alguém demais, colocando alguém em um pedestal, também não está saudável. Porque depois, se esse pedestal cair, agora eu vejo a frustração muito grande. Mas é isso, frustração existe, né, gente? Às vezes a gente precisa se frustrar mesmo pra gente compreender. Eu vejo que nos dois casos tem frustração aqui. Frustração e arrependimento. Porque as idealizações, elas falam disso mesmo, tanto a negativa quanto a positiva. Mas isso também traz autoconhecimento, né? Porque aí você compreende, poxa, por que será que eu idealizei essa situação? Tanto pro negativo demais ou positivo demais? Bom, é isso. Vamos lá. Qual que é o conselho para Touro? Ametista sagrada, divina alquimia. Mova-se para além dos desafios e foque no que você deseja. E no fundo, comandante Ashtar é chamado para ação. Lidere, por exemplo, e fale talvez o que você precisa falar, enfim. Touro, vamos finalizar a mensagem. Então veio a carta do comandante Ashtar. Veio falar um oi para vocês. E agora só um último detalhe dessa mensagem com relação a causas judiciais. Para quem aqui prestou uma prova de concurso ou mestrado, doutorado, pós-graduação, eu vejo que você passou nesse concurso e você vai assumir um cargo muito elevado para alguns. Para alguns é na área do direito. Para outros são provas mesmo. Para alguns pode ser vestibular também. Se você prestou vestibular, agora final de ano tem muito vestibular, Enem e tudo mais, eu vejo que aqui alguns passaram mesmo. E você vai precisar se mudar. Aqui tem um detalhe, para quem passou, é em outro local de onde você se encontra hoje. Agora, para quem está enfrentando alguma causa judicial, e eu vejo que essa questão é com outra pessoa. Pode ser uma questão de serviço, como pode ser uma questão familiar. Essa causa ela é ganha sua também. Nesse processo, eu vejo que você conseguiu isso. É isso, eu desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.